O tema de hoje é um tema bastante interessante para mim, pelo menos, tem calado ao meu coração. O tema de hoje é deixando um legado. Deixando um legado. Como eu gostaria de ser lembrado. Como eu gostaria de ser lembrado. Como você gostaria de ser lembrado? Quando chegar o seu dia, e você se for, quando chegar o meu dia, e nós nos formos, como você gostaria de ser lembrado? Nessa última semana que passou, mais precisamente na última terça-feira, dia 11 de agosto, meu avô Vicente completaria mais um ano de vida, se ele estivesse ainda conosco. E quando eu li os comentários que foram feitos sobre ele no grupo da nossa família, eu vi o quanto ele deixou marcas profundas no coração daqueles que estiveram do seu lado e conviveram com ele, e também na vida dos seus descendentes como eu. E eu cheguei a uma conclusão, meu irmão, minha irmã, inequívoca, de que meu avô estava a serviço de Deus em favor dos seus filhos, dos seus semelhantes e das suas gerações. Na verdade, meu avô nunca desejou outra coisa senão ver os seus filhos entregues e confiantes no Deus que ele servia. Ele amava o seu Deus. Até os últimos instantes da sua vida, ele demonstrava essa sede de falar de Jesus para as pessoas. A época que ele vivia, ele saía pelos campos, anunciando, visitando as casas, falando, pregando a palavra de Jesus, mesmo com pouca formação escolar. Hoje eu vejo seus filhos, meu pai e seus irmãos, alguns Deus já levou nesses últimos anos, familiares e muitas outras pessoas compreendem que a palavra dele sempre foi uma palavra de ajudá-los a compreenderem o quanto ele amava aquele Senhor. A oração do meu avô sempre teve em vista a salvação dos seus filhos, mais do que o sucesso, mais do que o bem-estar deles. Ele sonhava com a salvação dos seus filhos. Eu convivi muito pouco com o meu avô. Tinha poucos anos quando Deus resolveu levá-lo, após sofrer com câncer. Mas, sem dúvida alguma, eu sou grato a Deus e a Ele por deixar esse legado que o meu pai soube tão bem me transmitir. E se hoje sirvo a Deus é porque gerações passadas me transmitiram esses valores e meu pai soube passar esse legado que o meu avô deixou. Meu avô foi um avô maravilhoso. Pena que eu vivi tão pouco do lado dele. Tenho poucas imagens na minha mente. Mas pelo que eu ouço das pessoas que conviveram com ele, ele era um homem que amava a Deus, que servia a Deus. Ele ensinou seus filhos a amarem a Deus. E pensando em legado, quando eu ouvi essa história do meu avô novamente, eu pensei e concluí que meu avô deixou um legado. Mais do que herança, ele deixou um legado. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a herança ela divide, enquanto que o legado ele agrega, ele une as pessoas. E foi por isso, e por esse motivo, que eu fui levado a falar sobre esse assunto mais uma vez. Anos atrás eu falei aqui na igreja sobre esse tema, e eu quero falar com você hoje. Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria que as pessoas, o que você gostaria que as pessoas falassem de você depois que você fosse? É isso que eu quero falar com você hoje à noite. E eu quero basear a nossa conversa apenas num versículo que está no livro de Atos, capítulo 13, verso 36. Atos 13, verso 36, que diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu. Eu quero que você imagine comigo uma cena. Pense comigo essa cena.
você está voando. E sobre as nuvens você olha para baixo e observa lá embaixo um cemitério. E percebe naquele cemitério que tem um grupo de pessoas que está entrando no cemitério, e eles vêm e ficam ao redor daquele túmulo. E ali eles gastam um tempo falando coisas boas a respeito daquela pessoa que morreu. Eles estão elogiando aquela pessoa, mas você não consegue saber quem é que morreu. Você não consegue. Então, de repente, eles dão as mãos, fazem uma oração, agradecem a Deus e saem. E quando eles saem, você consegue dar um zoom, como a câmera, você dá um zoom lá na lápide e você vê o que está escrito naquele epitáfio. E lá está escrito o seu nome. E logo debaixo do seu nome está escrito essa frase, a mesma que esteve escrito nesse versículo que eu li: serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus. Serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus, conforme o propósito de Deus. O que Deus tem para você? Você parou para pensar? O que é que Deus tem para mim, para essa vida? Por que é que Deus te colocou neste mundo? Por que é que Deus escolheu que você nascesse e vivesse nesse tempo? Qual tem sido o seu legado? O que vai ficar depois que você for embora? Depois que eu for embora, o que é que eu tenho deixado e você tem deixado que vai marcar essa geração? Há um velho ditado, meu irmão, minha irmã, que diz que se você quer saber o que as pessoas vão dizer sobre você depois que você morrer, escreva o seu próprio epitáfio, ou seja, a frase da sua vida, e viva agora da forma como você escreveu naquele texto. Há quem diga que isso é algo muito importante. Nós precisamos viver para deixar a nossa marca. Quantas pessoas passam e nunca mais ninguém se lembra, porque não deixaram marcas? Eu fiquei pensando nisto, até nem anotei isto. Você tem uma Bíblia na sua casa. A média de Bíblias nos lares, pelo menos no Ocidente, é cerca de 6 Bíblias por lar. Essa Bíblia tem milhares de anos. Você se lembra do apóstolo Paulo, Pedro, Jesus, Davi, Moisés, Jonas, José, Daniel? Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles deixaram um legado. Quantos homens e mulheres que viveram na mesma época que eles viveram e não deixaram marcas? Deus me chamou e te chamou para ser relevante neste mundo. É importante nós pensarmos sobre isso. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que na pedra do meu túmulo, quando Deus resolver me levar, tivesse escrito algo parecido com essa frase que eu falei para você, com esse versículo que eu li: serviu a sua geração conforme o propósito de Deus. Se eu terminar minha vida cumprindo o que Deus tem para mim aqui, já fiz tudo o que eu precisava. E só adormeceu depois que isso aconteceu. Olha que lindo. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra epitáfio, apesar de que existe uma música, que chama epitáfio. Epitáfio, querido, são pequenas linhas de texto que resumem a essência da vida de alguém. Você pode até escrever o que você quiser no seu epitáfio, mas a prova real é o que as pessoas vão dizer a respeito de você. É o que aquele grupo que estava ao redor do túmulo pensa e compartilha a seu respeito. Não é o que você escreveu, ou mandou que escrevessem, mas como você viveu. Como você vai ser lembrado? Ou como você quer ser lembrado? Qual é o impacto que você tem tido na sua geração? Se você olhar para trás, já existe um caminho que já foi percorrido por muitas pessoas, pelos seus antepassados. Uma trilha difícil,
aberta na picada, muitas vezes, no meio do mato, na dificuldade da vida, pelos seus avós, pelos seus pais, mesmo que eles não são cristãos, pelos missionários, pelos primeiros cristãos, pelos líderes do país, pelo seu chefe ou pelos chefes que você já teve no seu trabalho passado, pelo seu primeiro professor ou pelos seus professores, pelas pessoas que impactaram sua vida. Eu me lembro de vários nomes, aliás, eu lembro de vários nomes de professores que marcaram a minha vida. Você que é professor, lembra disso. Você marca a vida daquelas pessoas com quem você convive e para quem você ensina. Eu não me esqueço dos primeiros professores, nenhum dos nomes deles. Me lembro de algumas ocasiões de professores que marcaram a minha vida. Professores que marcaram porque amavam o que faziam, amavam a disciplina que ministravam. Pessoas que deixaram marcas na minha vida. Pessoas que davam aula de matemática. Eu tenho aqui comigo um professor de matemática. Nunca vou me esquecer de um professor que ele tinha um sotaque bastante caipira, mas ele via matemática em tudo. Eu me lembro uma vez que ele estava escrevendo na lousa, e à época, aí não sei se ainda usa giz ainda, Márcio. Ainda usa giz em salas de aula. E ele estava escrevendo, aquele giz quebrou e o giz fez um movimento de queda. Ele falou: nossa, que coisa linda, uma parábola, olha que coisa linda. Ele achava a matemática em tudo, ele amava o que ele ensinava. Tinha uma professora minha de geografia também, que se fosse pensar por condições financeiras, ela não precisava dar aula. Ela tinha uma vida muito boa financeiramente, mas ela amava geografia. Por isso que eu amo até hoje geografia, porque a minha professora amava o que ela fazia. E quantas outras pessoas com quem eu convivi que deixaram marcas profundas no meu coração, profundas. Um legado não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra, meu querido, minha querida. É construído durante toda a sua vida. Coisas boas ou ruins, você tem deixado as suas marcas. E eu quero chamar a sua atenção e desafiar você a construir um legado. Se até aqui a sua vida não foi uma boa lição, não trouxe boas lições para as pessoas ou para você, comece daqui para frente. Existe um futuro pela frente. Daqui para frente, meu irmão, minha irmã, viva para Deus. Construa um legado que seja lembrado. Deixe a sua marca aqui. Existe uma canção que chama History Maker, de uma banda chamada Delirious. Ele diz que nós estamos escrevendo uma história. Você na sua casa, no seu trabalho, onde você convive, você está escrevendo uma história que será lembrada por muitas pessoas. Não sei como tem sido a história que você tem escrito, mas você tem deixado uma marca. Construir um legado, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Pode ser muito lindo depois, né? Depois que você vê a história de alguém, como nós vemos a história dos heróis da fé, tanto aqueles que estão registrados nas Escrituras, como heróis da fé, como Hudson Taylor, George Miller e tantos outros homens, Jonathan Edwards. A gente acha linda a história, quantas lições, mas foi difícil construir essa história. Foi difícil, exigiu esforço, determinação, renúncia, mas tem recompensas. Legado é o que fica depois que nós vamos. Isso nos eterniza. Isso nos eterniza. Paulo deixou livros escritos há 2000 anos atrás, que nós lemos até hoje, e Deus fala conosco através desses livros, das suas histórias. No seu sentido mais básico, meu irmão, minha irmã, um legado é algo que passa de uma geração para outra. Quando ninguém mais lembrar do seu nome, vai lembrar das histórias que você deixou. Seus traços, seus hábitos, seus talentos, seus registros, suas atitudes sociais, físicas, mentais, espirituais, emocionais. Você tem deixado um legado na sua história. No fundo, tudo que você possui hoje, tudo que você é e tudo que você possui hoje, bom ou ruim, é o seu legado. E é isso que você vai passar adiante para aqueles que vêm depois de você. Eu clamo a Deus que me ajude a deixar um bom legado para os meus filhos, para os meus descendentes, e que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa que amou a Deus. Eu espero que você também pense assim.
Um legado pode apresentar várias formas e nós podemos dividi-lo em várias categorias. E eu penso que um bom legado deveria ser baseado em princípios bíblicos, por exemplo. Deveria produzir resultados que durem além da minha vida. Um legado, um bom legado deve ser algo que eu possa aplicar para outras pessoas podem aplicar as lições da minha vida e precisa atingir todas as áreas da minha vida: financeira, profissional, familiar, espiritual, ética, social, cultural, física, na minha saúde, mental, educacional. Um legado tem que atingir todas essas áreas. E às vezes eu fico me perguntando, qual tem sido até agora o legado que eu tenho deixado? Qual tem sido a história que eu tenho escrito através da forma como eu tenho vivido? Qual será o legado da minha vida? Que história minha vida tem escrito? E é um passo de fé rumo ao desconhecido, como Abraão. Deus nos chama a dar um passo de fé e a viver com fé e obediência a Deus, para deixarmos um legado. Um bom legado não é de graça nem instantâneo. Ele requer que você abra mão, muitas vezes, do seu dinheiro, do seu tempo e até de você mesmo. É importante notar que cada legado tem um pouco de ambos. O que é bom e o que é ruim, nós deixamos como marcas. Como a Bíblia diz da história de Davi, um homem segundo o coração, ela registra tanto o que ele fez de bom, mas também registra o que ele fez de ruim, para a gente aprender e não cometer os mesmos erros. Talvez você não tenha recebido um bom legado até aqui de alguém que foi seu ancestral. E talvez você possa pensar, não parece justo que alguns herdem tanto e outros tão pouco? Mas todos nós começamos onde a gente está. Se você recebeu como legado uma carteira vazia, meu irmão, cabe a você enchê-la. Se você foi o primeiro a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você não seja o último agora, que você passe isso. Se você não recebeu isso de alguém, que você ofereça isso para as próximas gerações. Se você só experimentou negativismo na sua vida, só frases como eu não consigo, você deve passar daqui para frente palavras positivas como eu posso, você consegue. Se você cresceu como uma eterna vítima, você pode quebrar a tradição familiar e dizer e ser uma geração de vitoriosos. Se você veio de um lar de promessas quebradas, de fracassos, você pode escolher passar um legado de honestidade e sucesso daqui para frente. Rompa com tudo que é negativo. Deus pode mudar a sua história, reescrever a sua história através de você. Seja qual for a sua história, amanhã é o seu futuro. Há um futuro pela frente. Como você gostaria de ser lembrado? Paul Meyer, um empresário americano, ele diz assim: viva a sua vida hoje com o seu amanhã em mente. Viver o presente com o coração no futuro. Essa frase que eu disse pode ser vista como uma adaptação ou uma aplicação do que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, 13 e 14, que ele diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este é um dos segredos da construção de um legado. Ninguém investe a sua vida para deixar um legado espiritual, moral, profissional, familiar e material para as próximas gerações, a menos que tenha uma perspectiva séria do futuro enquanto trabalha arduamente aqui no presente. Ao final de tudo, você vai deixar apenas 4 coisas para trás. Você vai deixar memórias.
O que são memórias? São pensamentos que os outros têm de você. O que as pessoas têm pensado de você? Um dia, quando você se for, você vai deixar memórias para essas pessoas, pensamentos que ela tem de você. Como eu tenho de pessoas com quem eu convivi que Deus já levou. Memórias. Você também vai deixar souvenirs ou lembranças. São provas da sua existência. Um dia, quando você se for, as pessoas vão encontrar fotografias suas, textos seus, vídeos, músicas, se você canta. Lembranças. Eu não me esqueço do meu pai, quando ele me chamava no quarto dele e abria o guarda-roupa na parte de cima, o maleiro, e ele tirava várias coisas antigas que ele tinha. Esses dias atrás eu recebi uma caneta de pena dele antiga, caneta tinteiro, já não funciona mais, mas eu me lembrava que eu gamava naquela caneta quando ele me mostrava. E meu pai me mostrava, abria uma caixinha que ele tinha, e lá dentro da caixinha dele ele tinha várias lembranças que nós dávamos para ele nos dias dos pais, e eu ficava pensando, poxa, eu dei caneta, dei lembrança, ele nunca usou, dei um bloquinho para ele escrever, ele nunca usou, mas ele guardou naquele arquivo dele. Lembranças. Um dia eu e você vamos deixar nossos souvenirs, as nossas lembranças, provas da nossa existência. As pessoas vão olhar para a nossa foto, para textos que nós escrevemos, para vídeos dos quais nós participamos. Mas também nós vamos deixar troféus. O que são troféus? Registros de conquistas que você teve. Um dia as pessoas vão encontrar, talvez nas suas coisas, depois que Deus te levar, diplomas, medalhas, troféus, certificados de tudo que você fez nessa vida. Registro que você passou por essa terra. Mas a coisa mais importante dessas 4, memórias, souvenirs e troféus, é o seu legado. É tudo o que você é e o que você possui hoje, bom ou ruim. O mais importante das coisas que você vai deixar aqui nesse mundo é o seu legado. Eventualmente as memórias vão se apagar com o passar do tempo. Os souvenirs e os troféus, as lembranças vão desaparecer, perdidos, roubados, vendidos. Somente o seu legado vai permanecer. E eu me lembrei de uma ilustração, na realidade não é uma ilustração, é um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Na faculdade, a meta de James Dobson, hoje um famoso escritor norte-americano na área de aconselhamento familiar, a época que ele estava na faculdade, o sonho dele era ser campeão de tênis da faculdade onde ele estudava. E ele se sentiu orgulhoso quando o seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Os anos se passaram, ele se formou, foi para a casa dele. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo quando a escola foi reformada. E ele registra num dos livros dele, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Por isso que eu digo que a maior marca que nós podemos deixar na nossa vida é o nosso legado. Segundo os dados estatísticos, ao longo da história, cerca de entre 45 a 125, 130 bilhões de pessoas já viveram no planeta Terra. Cerca de entre 45 a 125 bilhões de pessoas já passaram por esta vida. E também, segundo estudos, dentro de cerca de 50, pode variar em 2 décadas para mais ou para menos, ninguém mais vai se lembrar de você, nem de mim. Todas as pessoas que você conhece, daqui 50 anos, provavelmente não vão se lembrar mais de você ou estarão mortas. Com certeza ninguém vai se importar em saber qual a sua profissão, qual o carro que você usava, qual a escola que você frequentava, que roupas que você vestia. E eu não sei se você parou para pensar nisso. Isso pode ser tanto assustador como motivador para você. Ou uma mistura dessas duas coisas. Seja qual for o seu passado, meu irmão, minha irmã, amanhã é o seu futuro. Quando você vive com o futuro na sua mente, quase sente que o que você está vivendo por mais alguém. E de fato, você está vivendo para mais alguém. Isso é o seu legado.
Você não está aqui nesse mundo, nesse planeta, ao acaso. Você não é um acidente. Você foi colocado aqui. Dentre muitas pessoas que poderiam nascer, Deus escolheu você para nascer, porque Deus escolheu você para deixar uma marca. E todo bom legado, meu irmão, minha irmã, começa pelo amor. O amor produz uma liberdade ilimitada quando aprendemos a amar como Deus planejou. O maior mandamento que Deus deixou, resumindo todos os 10 mandamentos, ele disse em Marcos 12, 30 e 31, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus pode parecer fácil. Ele nunca nos trata mal e sempre tem coisas boas guardadas para nós. E amar os outros como a nós mesmos pode até parecer possível, mas Jesus diz que nós devemos amar aos outros como Ele amou. Aí já fica mais difícil. Se você olhar para a história de Jesus, você vai ver que Jesus parava para falar com os menos favorecidos. Você já fez isso? Jesus ministrava justiça por onde Ele passava. Você já fez isso? Jesus curava os párias da sociedade, aqueles que ninguém queria ver. Jesus comia com os pecadores. Jesus se importava com os pobres. Jesus abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do seu Deus, seu Pai. Jesus permitiu que o seu próprio corpo fosse ferido por amor a nós. Jesus morreu numa cruz por seus e pelos meus pecados, enquanto nós ainda éramos pecadores. Amar a Deus da forma como Ele nos amou é impossível para nós. Não dá para a gente fazer por nós mesmos. Nós precisamos dEle para isso. E a menos que a gente tenha o seu amor nos nossos corações, não haverá maneira de o amarmos ou amarmos os outros de uma forma integral, pura e adequada. A essência de Deus é o amor. Ele é o próprio amor. Portanto, sem Deus não há amor. Mas se nós o temos em nossos corações, então é possível dar e demonstrar esse amor, como Jesus. Eu me lembro há um tempo atrás que eu orava a Deus, Deus me dá os seus olhos para olhar para as pessoas. E quando eu comecei a perceber isso, eu já me peguei chorando ao olhar para pessoas que eu nunca tinha visto. É interessante isso. O nosso amor, Jesus disse, deveria focalizar-se em 3 diferentes direções: em direção a Deus, em direção a nós mesmos e aos outros. Cada uma dessas direções é essencialmente importante. Jesus disse: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. A palavra de Deus também diz em Romanos 8:28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vai chegar um dia, e eu caminhando para o final, vai chegar um dia em que você e eu estaremos diante do Senhor, e Ele vai fazer uma auditoria na sua vida, um exame final, antes que você entre na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que a gente passe nesse teste. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente. A partir das Escrituras, da Bíblia, nós podemos supor que Deus nos fará basicamente 2 perguntas. A primeira pergunta que Deus vai fazer para você na eternidade é a seguinte: o que você fez com o meu Filho Jesus Cristo? O que você fez com o meu Filho Jesus Cristo?
Deus não vai perguntar para você sobre os seus antecedentes religiosos, sobre as suas visões doutrinárias, sobre o seu certificado, sobre a sua história. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é que você tem feito com Jesus? Tem deixado ele de lado? Há quem diga que nós sabemos, a maioria das pessoas trata Deus como se fosse um colete salva-vidas. Ele sabe que está ali para quando precisar, quando ele contar com aquilo, mas normalmente ele não usa, não precisa. O que você tem feito com Jesus? O que é que você tem feito com o que Jesus fez por você? Você tem aceitado o que Jesus fez por você? Você tem aprendido a amá-lo e a confiar nele? Uma segunda pergunta que talvez seja feita a você e a mim é a seguinte: o que é que você fez com o que eu lhe dei? Vai chegar um momento que vão te perguntar, Deus vai lhe perguntar: o que é que eu fiz? O que é que você fez com o que eu te dei? O que é que você fez com a sua vida, as dádivas, os dons, os talentos, as oportunidades, a sua energia, o seu tempo, a sua saúde, seus relacionamentos, os seus recursos? O que é que você tem feito com o que Deus te deu até agora? Pense a respeito. Você tem gasto ou gastado consigo mesmo, ou tem utilizado seus recursos, seus talentos, suas oportunidades de acordo com os propósitos de Deus? Você tem vivido só para você mesmo, para suas coisas, para os seus luxos, para os seus interesses? Ou você tem vivido para cumprir o propósito de Deus para a sua vida neste mundo, para deixar um bom legado? Um dia o seu legado será também a sua história. Agora você está vivo, está escrevendo a sua história, está deixando um legado, mas um dia ele vai virar uma história. Assim, até que esse dia chegue, você tem feito tudo o que está ao seu alcance para deixar um legado? Um bom legado, como eu já disse, não é de graça nem instantâneo. Ele requer que você abra mão de muitas coisas. Como você está construindo o seu legado? Como eu disse agora há pouco, o amor deixa um legado. A forma de você tratar as outras pessoas, e não a sua riqueza, as suas façanhas, é a influência mais duradoura que você pode deixar aqui na terra. Madre Teresa de Calcutá disse: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que você faz, que realmente importa. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Caminhando para o final, eu pergunto para você: que epitáfio ou que frase você gostaria que fosse escrita na sua lápide? Se pudesse escrever, pegar um papel e escrever, que frase você gostaria que escrevessem na sua lápide? Que frase? Como você gostaria de ser lembrado? Como eu te contei no início, falei no início, o que me motivou a falar sobre isso, meu avô deixou um legado. Em um dos seus escritos, num caderninho bem surrado que meu pai encontrou, ele, com quase nenhuma escolaridade, ele escreveu a seguinte frase: se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a vida espiritual que nós temos com a vida física, seria melhor para nós e alegria para Deus. Quando temos na família alguém doente, fazemos tudo para que ele não morra. O mesmo esforço deveria ser feito na vida espiritual. Eu tenho visto, nos últimos tempos, pessoas se degladiando por conta de um lado político, esquerda ou direita, amigos rompendo amizades por conta de política. E eu fico pensando, imagine se essas pessoas cumprissem e vestissem a camisa de levar uma vida a sério, levar Jesus para as pessoas. Não perderíamos tempo com isso. Meu avô também registrou no seu caderninho, numa outra página, a seguinte frase: o bem que fazemos aos nossos semelhantes é passageiro. As verdades que lhes deixamos são eternas.
O que os outros dizem de você? O que nós fazemos, aliás, causa mais impacto duradouro do que qualquer coisa que a gente diga. O que impacta mais as pessoas são as nossas atitudes, não o que nós falamos. Eu posso dizer com toda sinceridade, meu irmão, minha irmã, que muitas das bênçãos que eu recebi foi quando eu dei ao invés de receber. Foi quando eu me ofereci, quando eu vi que eu fui bênção na vida de uma outra pessoa. Como é que você quer ser lembrado daqui a 100 anos? Como eu disse no início, há um velho ditado que diz que se você quer saber o que as pessoas vão dizer de você depois que você morrer, escreva em o seu epitáfio agora e viva dessa forma até o fim. O que é que o seu epitáfio diria? Como você gostaria de ser lembrado? Aqui eu vou dar algumas sugestões rapidamente de como eu gostaria de ser lembrado. Eu gostaria que as pessoas me dissessem sobre mim o seguinte depois que eu fosse: ele amou primeiramente a Deus. Sem Deus, eu nada sou, não tenho valor algum para passar como legado. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Mais do que eu podia imaginar. E por tudo que Ele fez por mim. Uma outra frase que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim: Ele amou sua família, Ele amava sua família. Você não poderia querer nada mais precioso do que a sua família. Eles estão lá com você quando as coisas vão bem e quando vão mal. Eu amo a minha família. Não é perfeita como eu não sou, mas eu amo. Espero que as pessoas lembrem de mim dessa forma. Quero que as pessoas lembrem de mim também e elas digam: Ele amou seus amigos. Eu sou grato a cada um daqueles que Deus colocou na minha caminhada, amigos mais chegados que irmãos, pessoas que Deus colocou na minha história, que me ampararam como anjos de Deus. Quero que as pessoas lembrem-se de mim também como alguém que ele era um doador, que eu ia de encontro com as necessidades das pessoas. Eu quero fazer isso. Eu espero que as pessoas lembrem-se de mim como alguém que sempre que teve oportunidade serviu, ajudou e fortaleceu as pessoas. Eu quero também que as pessoas lembrem de mim como alguém que foi encorajador. Eu quero que as pessoas saiam se sentindo mais encorajadas e mais entusiasmadas com a vida do que antes de me encontrarem. Eu quero ser um encorajador. Eu quero ajudar as pessoas a serem melhores. Eu quero que as pessoas lembrem-se de mim como alguém também que perdoou. Não há nada tão importante no mundo que eu não possa perdoar nas outras pessoas. A libertação e o alívio que o perdão traz é indescritível, e eu faço tudo o que posso para liberar perdão para as pessoas. Não é fácil, eu sei disso. Talvez você está precisando liberar perdão hoje para alguém, e Deus está chamando você: perdoe. Eu quero ser lembrado também como uma pessoa que cumpria a sua palavra. Eu creio que manter minha palavra é uma das coisas mais importantes, e eu tenho me esforçado para cumprir com todos os compromissos que eu assumi, todos os votos que eu fiz. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que honrou a Deus com a sua vida. A minha esperança é que tudo que eu faça na vida seja um testemunho da bondade de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder. Deus merece a honra. Eu quero ser lembrado como alguém que sempre teve uma atitude positiva. Minha atitude deve ser a mesma que houve também em Cristo Jesus, como diz lá em Filipenses 2,5. O que eu creio inclui nunca desistir, servir, amar, dar, ver o melhor no outro e muito mais. Eu quero viver isso. Eu quero ser lembrado dessa forma. Eu quero ser lembrado como alguém que nunca se envergonhava de Jesus. Eu me lembro quando eu era criança, meus pais iam para a igreja e eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Hoje eu não tenho. Eu tenho orgulho, no bom sentido da palavra. É um privilégio.
carregar esse livro aqui, ó. Palavras de vida, de transformação. Eu quero ser lembrado como alguém reconhecido que eu fiz tudo para honrar o nome do Senhor. Me esforcei para demonstrar o Evangelho de Jesus através das minhas palavras, das minhas ações. Não é fácil. Eu quero ser lembrado como alguém que foi modelo a ser seguido. Muito difícil. O meu alvo como pastor é preparar os meus filhos, meus netos, a igreja a quem eu sirvo, meus futuros netos, se Deus quiser, para o melhor futuro imaginável. Em todo o sentido da palavra. E eu quero ser lembrado como alguém que ajudou os outros. Eu creio que isto é o mínimo que eu posso fazer. Particularmente, eu gostaria que na minha lápide fosse escrita ou transcrita a seguinte frase, que eu adaptei de C.S. Lewis, no seu livro As Crônicas de Nárnia. Se você estiver vivo, quando eu for, lembre-se de colocar essa frase. Abre aspas. Para mim, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a minha vida aqui neste mundo e todas as minhas aventuras foram apenas a capa e a primeira capa do livro, a primeira página, a capa e a contracapa do livro. Agora, finalmente, eu estou começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. O ponto de partida é decidir como você quer ser lembrado. Desenvolva hábitos que te ajudem a aproveitar cada dia. O meu alvo na vida, termino com isso, é que quando eu morrer, nenhuma das coisas que Deus tinha para mim fique por fazer. Como você gostaria de ser lembrado? Reinhold Niebuhr, ele disse assim: nada que valha a pena fazer se completa durante a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra, mas que não termina aqui. Deus tem um propósito na sua vida aqui na terra, mas esse propósito não termina aqui, apenas começa. Renda-se ao Senhor, deixe o seu legado. Como você quer ser lembrado? Comece a escrever a sua história daqui para frente. Se o seu legado até aqui não foi tão legal, comece a mudar a história sua. Deus é um Deus de recomeços. Deus tem me dado tantas oportunidades de recomeçar, que se eu fosse contar aqui, passaria muitas horas falando. Deus tem sido muito bom comigo. E eu quero que você também pense a respeito disso. Comece a escrever uma história que marque a vida daqueles que convivem com você. Amém? Vamos orar. E em seguida vamos cantar mais uma canção. Senhor, me ajude. Ajude esse que me assiste a escrever uma história relevante, que marque, a deixar um legado para trás, uma história de aprendizados, de valores, de convicções, de princípios, como o Senhor fez com meu avô, como meu avô deixou o legado para meu pai, meus tios, para os seus descendentes, para mim. Me ajuda, Senhor, também a eu deixar a minha marca nessa vida, uma marca que sejam lições para as vidas das pessoas. Me ajuda a viver uma vida que agrade o Senhor. Não é fácil, Senhor. Às vezes me esforço, mas muitas vezes eu não consigo cumprir. Dá força a essas pessoas para viver uma vida semelhante a Jesus. Em nome de Jesus. Amém.